Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlão. Beleza, Pedro? Tudo. Joia. Tá me ouvindo direitinho aí? Sim. Joia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Douglas, Luana, Nathalie. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Paulo. Bom dia, Sérgio. Maria Eduarda. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, Ana Clara. Guarda a Cauã entrar aqui. Pronto. Bom dia, Cauê. Bom dia, professor. Beleza? Beleza, senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Tirando o frio, hein? Essa noite o negócio não foi brincadeira, não. Não tá mesmo. Jesus Rapaz, amado. um colega meu mandou uma foto do termômetro no início da noite. Tava dando 9 graus. De madrugada deve ter batido uns 7 aí. 3 horas da manhã. Deve ter batido uns 7 graus. Foi frio essa noite. Ao que eu não sinto frio, porque gordo não sente frio. E aí, Que é isso, professor? tecido adiposo não retém o calor do corpo. Mas essa noite eu senti frio. E para eu sentir frio é porque o negócio foi feio. Porque gordura é comigo mesmo. Rapaz. Eu fico imaginando Fala essa assim não, galera. professor. Eu fico imaginando essa galera que dorme na rua, rapaz. Se a gente dentro de casa já tá sentindo frio, só Deus mesmo para tomar conta desse povo e ajudar essa galera, porque a situação é complicada. Se bem que tem Tem os Se bem abrigos, que tem uns né? moradores de rua que estão morrendo por causa do frio. Tem. Em São Paulo, semana passada, foram 3 que morreram por causa do frio. E assim, tem abrigos, né? As prefeituras normalmente disponibilizam abrigos nesse período, só que boa parte deles se recusam aí. Preferem continuar na rua. Tem muito caso também de dependentes químicos que aí não vão para os abrigos, não querem ir socializar com outras pessoas e acabam ficando na rua. É triste, né? Bom, meus queridos, é o seguinte. Deixa a Júlia entrar aqui para a gente começar. Deixa eu ver, entrou, beleza. Bom, vamos lá. É o seguinte. Na aula de ontem, nós falamos de características de imagens e espelhos esféricos, tá? Essa aula estava programada para a gente entrar em equações de espelhos esféricos. Porém, ontem surgiram algumas dúvidas sobre foco no espelho esférico e alguém perguntou sobre a importância desse assunto no vestibular, né? Então, no Enem, ele realmente não é muito cobrado, tá? Porém, nos vestibulares ele cai bastante. E essa parte de formação de imagem, me perguntaram se ela é cobrada, eu falei que ela é cobrada, claro que não tanto quanto alguns outros assuntos, porém ela é cobrada e é fundamental para você entender o cálculo, porque você precisa disso na hora de realizar os cálculos. Então eu fiz uma modificaçãozinha, eu vou falar aqui para vocês, tirar essa dúvida de focos no espelho e vou mostrar exemplos de como isso é cobrado no vestibular, tá certo? E aí depois eu vou postar uma aula teórica lá na classe com as fórmulas e aí na próxima a gente já vai detalhar os cálculos para vocês. Mas é importante que vocês
Entendam direitinho isso aqui, senão vocês não vão conseguir fazer o cálculo. Porque o sinal depende das características. Os sinais que vocês vão usar na fórmula dependem dessas características aqui. Então, vamos lá. Voltando a explicar o foco. Ontem eu expliquei, fiz um desenho em cima de um slide que eu tinha separado. E aí ontem eu fui procurar um slide que tivesse já esse desenho traçado para poder explicar melhor para vocês. Então, hoje eu vou jogar esse slide aí para vocês, tá? Então, o foco de um espelho esférico, nós temos aqui dois tipos de espelho. Esse espelho aqui é o espelho côncavo, tá? E esse espelho é o espelho convexo. Observe que o objeto, que é a figura aqui da menina, se encontra na frente do espelho convexo, tá? E atrás do espelho côncavo. Tá? É só uma ilustração. Então, o que acontece? Você tem aqui o fundo do espelho e a frente do espelho convexo. O espelho côncavo ele vai produzir um foco positivo. Aí me perguntaram ontem por que o foco é positivo. Eu disse que ele é positivo porque ele é formado na frente do espelho. Olha aqui, ó. A menina está atrás. Na frente do espelho, certo? Pelos próprios raios refletidos. Então, o foco na frente do espelho é chamado de foco real. E ele vai ser positivo, tá? Já o foco no espelho convexo, a frente do espelho está aqui, ó, onde a menina está. Ele é formado no fundo do espelho. Então, ele é formado no fundo do espelho por prolongamento de raios refletidos. Então, ele vai ser virtual e vai ser negativo, tá certo? Então, foi isso que eu tentei explicar para vocês ontem, quando surgiu a dúvida, tá? Porém, eu usei a figura que nós já estávamos projetando lá no slide. Hoje eu vou mostrar aqui num outro slide para vocês compreenderem melhor. Então, vamos lá. Por que o foco no espelho côncavo é positivo? Então, eu disse que o foco no côncavo é positivo porque ele é formado na frente do espelho. Ó a frente do espelho aqui, tá? Ó a frente do espelho convexo aqui. Ele é formado na frente do espelho pelos próprios raios refletidos, enquanto que no espelho convexo ele é negativo porque ele é formado por prolongamento de raios atrás do espelho e por prolongamento de raios refletidos, certo? Detalhe importante. Vocês observam que tanto o espelho côncavo como o espelho convexo, eles são representados por uma curva, certo? Um desenho de uma curva. Como é que eu vou saber qual é a frente e qual é o fundo do espelho, certo? Então, sempre o lado oposto às hastes correspondem à frente do espelho. O que são hastes, professor? São esses risquinhos aqui, ó. Esses 3 risquinhos, pode ser 3, 2, 4. Esses 4 risquinhos, ou esses 3 risquinhos, representam sempre o fundo do espelho. Então, o lado oposto às hastes é a frente do espelho. Então, se nessa curva eu tenho a haste aqui, a frente do espelho é essa parte aqui da cava. Se nesse desenho eu tenho a haste aqui, a frente do espelho é o lado oposto a essa parte aqui da curvatura. O lado externo da curvatura, o lado oposto à cava. Entenderam isso? Tranquilo? Cuidado para não confundir, porque você pode ter essa mesma figura e ele traçar a haste aqui, ó. Se ele traçar a haste aqui, esse mesmo espelho vai ser o espelho o quê? Convexo, porque a superfície refletora vai ser essa parte de fora aqui, certo? Então, você pode ter a mesma representação simbólica, só mudando o lado das hastes. E aí você vai ter figuras diferentes. Ok? Tá tranquilo? Deixa eu
admitir aqui, Erivelto, só um minutinho. Pronto. Bom, então vamos lá. Por que que o foco é formado aqui? Eu disse para vocês que o foco é a região onde todos os raios refletidos se encontram. Observe nesse slide aqui agora que eu desenhei vários raios. Então, o raio veio aqui em cima, bateu no espelho, ele bate na parte do espelho que está voltada para baixo, então ele vai desviar para baixo. Só que ele desvia para baixo nessa direção aqui do foco. O outro que tocou mais embaixo, ele bate e também desvia para baixo, só que ele desvia na direção do foco. Esse que bateu no vértice volta em cima do próprio vértice, na direção do foco. Esse que bateu aqui embaixo sobe na direção do foco. Esse outro raio bateu aqui embaixo, refletiu no foco, certo? Então, o foco é a região onde todos os raios refletidos se encontram. Aqui é um raio refletido, aqui outro raio, outro e outro raio refletido, certo? Eu tenho 5 raios refletidos que se encontram nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, nós temos o foco do espelho côncavo, tá? Então, esse foco é chamado de real, ok? E esse foco é real por quê? Porque ele se encontra na frente do espelho, certo? Ele é formado na frente do espelho pelos próprios raios refletidos. Então, ele é um foco real, tá? Real, formado na frente do espelho pelos próprios raios refletidos, ok? Então, esse foco real é positivo no espelho côncavo, real. Bom, e no espelho convexo, o que está acontecendo? No espelho convexo, observe que ele vai bater nessa parte da superfície refletora, que é o contrário do espelho côncavo. Então, eu vou lançar os 5 raios aqui. Os mesmos que eu lancei aqui. Então, o raio que vem mais em cima, bate aqui no espelho, e ele vai ser jogado para onde? Para cima, porque o espelho está voltado para cima. Ele não pode descer na direção do foco. Ele é lançado para cima, porque o espelho está virado para cima. Porém, ele reflete para cima na direção do foco, certo? O outro que tocou mais aqui embaixo, ele também vai ser jogado lá para cima. Porém, ele não vai ser jogado numa direção qualquer, ele vai ser lançado lá para cima na direção do foco. Esse que bateu no vértice volta em cima dele mesmo, que também está em cima do eixo principal, apontando para o foco. Esse outro que bateu aqui reflete para baixo, que está batendo na parte do espelho que está inclinada para baixo. Então ele desce, porém desce também na direção do foco. E o último bate e joga lá para baixo, também na direção do foco. Certo? Então, esses raios refletidos se encontram, não se encontram, porque eles estão sendo espalhados. Observe que a gente chamou aqui de divergente e aqui de convergente. O que é convergente? Aquele que concentra num único ponto. O que é divergente? Aquele que espalha para vários pontos. Lembra lá do início de óptica, quando eu falei de raio de luz, feixe de luz? Então, divergente espalha, convergente concentra num único ponto. O espelho convexo ele é divergente, ele espalha os raios refletidos. Então, esses raios jamais vão se encontrar aqui. Porém, se eu prolongá-los aqui, ó, o prolongamento dos raios refletidos, eles se encontram atrás do espelho. E esse ponto de encontro é justamente o foco do espelho convexo. Então, esse foco vai ser virtual, tá? Negativo. Por que virtual? Porque ele é formado atrás do espelho por prolongamento de raios refletidos. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Por que que o foco no espelho côncavo é positivo e real? E por que que o foco no convexo é negativo e virtual? Nenhuma dúvida sobre isso? Beleza, olha só. Isso é importante, tá? Por quê?
Se o espelho for côncavo, o foco é positivo. Na fórmula, você vai ter que usar positivo, sinalzinho positivo. Se o espelho for convexo, o foco é virtual e negativo. Na fórmula, você vai ter que botar o sinalzinho de menos. Mas isso depois a gente vai falar para vocês. Certo? Bom, aqui são os espelhos, os raios, mostrando a divergência novamente. Sim. Aí voltando para os casos, tá? Que a gente falou. Então, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que o espelho côncavo tem 5 situações e o espelho convexo uma situação. Essas características de imagem eu tenho que saber? Tem. Por que eu tenho que saber? Porque as questões, eu vou mostrar aqui exemplos de questões que falam só disso, tá? Só das características. E nos cálculos, quando vocês forem realizar os cálculos, se vocês não souberem quais são as características, vocês não vão conseguir determinar o sinal correto para jogar na fórmula e calcular. Então, vocês têm que memorizar isso aqui. Ah, professor, é difícil decorar? Sim, é só você aprender. Não precisa decorar. É uma questão de lógica. Primeiro caso, o objeto está atrás do raio. Se ele está distante, a imagem vai ser formada próxima. Se a imagem é formada próxima, observe que o raio percorreu a distância menor, tá vendo? Então, aqui está mais distante, o raio vai, bate e reflete, percorrendo uma distância menor. Então, está mais distante do espelho, a imagem é mais próxima. Consequentemente, ela vai ser o quê? Menor. No espelho côncavo, ela é invertida. Então, a imagem é real, na frente do espelho, invertida e menor que o objeto. Então, essa é a primeira situação. Que situação é essa? Distância do objeto maior do que 2f. Então, toda vez que a distância do objeto for maior que o raio de curvatura, ou o centro de curvatura, a imagem vai ser sempre real, invertida e menor que o objeto. Certo? Isso aí nós já vimos ontem, mas a gente estou dando ênfase aqui para vocês lembrarem e irem memorizando. Segundo caso, chega o objeto mais próximo do espelho. Então, o objeto está aqui, a imagem está aqui. Se eu aproximo o objeto, a imagem se afasta do espelho esférico. Então, aproximei, a imagem está afastando. Então, à medida que eu aproximo, ela vai se afastando. E nesse caso aqui, elas se encontram. A imagem vai ser formada abaixo do objeto. Certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma imagem real, invertida e igual. Certo? Porque os raios vão percorrer a mesma distância e, consequentemente, a altura formada aqui da imagem vai ser exatamente a mesma do objeto. Então, a imagem vai ser real, invertida e igual, mesmo tamanho que o objeto, quando você coloca o objeto em cima do raio ou do centro de curvatura do espelho. Esse é o segundo caso, certo? Terceiro caso, o que eu faço agora? Ó, o objeto estava aqui, aproximei, ficou assim. Eu aproximo ainda mais. O que vai acontecer com a imagem? Vai afastar mais do objeto. O objeto e a imagem. Então, o objeto está distante, a imagem está próxima. Aproximei o objeto, a imagem vai aproximando do objeto. Passei, aproximando do espelho, a imagem vai ficando mais para trás, vai afastando. Então, ela vai aumentando, certo? Seria o terceiro caso, quando eu coloco o objeto entre o raio e o foco. Então, observe que o raio aqui percorre uma distância menor, mas quando ele reflete, ele percorre uma maior distância. Então, se o raio de luz percorre uma distância maior, a imagem gerada vai ser atrás do objeto em relação ao eixo principal, antes do objeto, e, consequentemente, vai ser maior. Então, ela vai ser real, invertida e maior que o objeto. Certo? Terceira situação. Quarta situação é simples. Você sabe que se colocar o objeto em cima do foco, você vai atrapalhar a formação da imagem. Então, a imagem imprópria, não haverá formação de imagem, certo? E o quinto caso, quando você ultrapassa o foco, que aí
você vai ter uma imagem virtual direta e maior, porque a imagem vai ser formada agora atrás do espelho, já que o raio ele vai bater em direção ao foco e o outro ele não vai convergir na frente do espelho, ele vai espalhar. Então, observe que os raios estão abrindo aqui, ó, divergindo como se fosse um espelho convexo. E aí eles não vão se encontrar aqui na frente, a gente vai ter que prolongar e eles vão se encontrar aqui atrás. Logo, você vai ter uma imagem virtual, direta e maior do que o objeto, tá? Esse é o caso do que eu falei para vocês lá, do espelho que você quer ampliar a imagem. Aquele espelhozinho que o dentista, por exemplo, usa quando ele coloca dentro da sua boca. Ele vai ver o dente num tamanho ampliado através daquele espelho para poder visualizar se tem alguma cárie, algum problema no dente. Certo? Esses são 5 do côncavo. Então vamos lá. Quais são os 5 tipos de imagens no espelho côncavo? Se o objeto está atrás do raio de curvatura, a imagem é real, invertida e menor. Se o objeto está em cima do centro de curvatura ou raio, a imagem é real, invertida e igual. Se ele está entre o raio e o foco, a imagem vai ser real, invertida e maior. Se ele está sobre o foco, não tem imagem. Se ele está na frente do foco, a imagem é virtual, direta e maior. São os 5 tipos de imagens em espelhos côncavos, certo? E o espelho convexo? O espelho convexo só tem um tipo de imagem. É um caso único, porque ele vai divergir os raios e o foco está sempre atrás do espelho, já que é virtual. Então, a imagem vai ser sempre virtual, ela vai ser direta, porque os raios aqui eles vão divergir também, ó, e aí você, consequentemente, vai ter que prolongar, e ela vai dar uma imagem menor do que o objeto, sempre. Então, o espelho convexo, sempre a imagem é virtual, sempre é direta e sempre é menor que o objeto. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Dúvidas? Bom, então é o seguinte. Quando a gente for entrar na parte de equação, aí eu quero digitar lá para vocês essa aula, porque na literatura você vai encontrar essa simbologia, tá? P, P'linha, H, galinha, e eu acho que isso daqui dificulta para vocês estudarem e compreenderem. Então, eu gosto de usar a nomenclatura DI, DO, HI, HO para facilitar o cálculo, para facilitar também a interpretação da questão na hora de calcular, certo? Então, veja bem, aqui você tem o objeto, que ele chama de A, tá vendo? A imagem ele chama de A'. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que confunde vocês. Eu prefiro chamar objeto de O e imagem de I. Tá? Então, eu vou passar toda essa nomenclatura para vocês nessa aula que eu vou postar. O é objeto, I é imagem. O objeto aqui, ele está a uma distância do espelho, ó, do vértice do espelho. Essa distância, a maioria da literatura chama de P, tá? Eu vou chamar de DO. Tem literaturas também que chamam de DO. Então, aqui vai ser o objeto O, aqui vai ser DO, distância do objeto ao espelho, certo? Aqui você tem, ó, P'linha. P'linha é a distância da imagem ao vértice do espelho. Eu chamo de DI. Na fórmula que a gente vai usar, ela está como DI, que é a distância da imagem ao espelho, certo? Aqui você tem H. H é a altura da imagem, do objeto, desculpe. E aqui você tem H', que é a altura da imagem. Eu chamo de HO, altura do objeto, e HI, altura da imagem. Então, a nomenclatura que a gente vai usar, você encontra em outras literaturas, tá? Algumas literaturas você encontra essa nomenclatura e em outras literaturas você encontra a nomenclatura que eu vou passar para vocês. Eu, particularmente, acho que é mais fácil a nomenclatura que eu vou passar para vocês. Agora, quem
quiser decorar a fórmula desse jeito aqui, achar que é mais fácil, não tem problema, pode usar também. Você vai jogar lá na prova, eu vou corrigir, vai estar certo. Só que aí você vai usar a fórmula desse jeito aqui, ó. I, P', OP, tá vendo? 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. Eu acho que é mais difícil. Se você colocar DO, DI, HO, HI, DO e DI, eu acho que fica mais fácil de você identificar. Tá ok? Então, a gente vai utilizar uma outra nomenclatura que você vai encontrar, mas não em todos os livros. Boa parte dos livros que a gente usa, que a gente vê aí, usa essa nomenclatura aqui. Tá ok? Mas aí vocês ficam à vontade, eu vou passar a fórmula com a nova nomenclatura, a nomenclatura que eu acho mais fácil. E aí, quem quiser usar essa, professor, eu vou fazer na prova com essa fórmula. Não tem problema, eu vou corrigir do mesmo jeito e eu vou passar para vocês a nota normal, não vai ter mudança nenhuma, tá certo? Só que eu acho mais fácil do outro Professor, jeito. Sim, pode falar. o senhor poderia mandar esse slide pra gente? Posso sim, viu? Obrigada. Eu posto lá no Eclass. Se eu não conseguir botar no Eclass, postar no Eclass, que eu não sei como é que vai anexar o slide lá, eu mando pro e-mail de vocês, pro e-mail da turma, tá bom? Vi. Se eu conseguir botar no Eclass, eu boto. Se eu tiver dificuldade de anexar no Eclass, eu mando pro e-mail de vocês. Tá ok? Bom, e aí o que que acontece? Me perguntaram também sobre essas questões teóricas, se caem no vestibular, tá? Se é cobrado no vestibular. Aí eu disse para vocês que no Enem, ela não é muito cobrada, essa parte de formação de imagem, mas que no vestibular cai. E cai também na parte de cálculo, tá? Só que aqui eu peguei alguns exemplos de algumas faculdades e mostrando para vocês que cai a parte teórica também, independente do cálculo, tá certo? Então aqui, ó, Universidade Federal do Espírito Santo, ele tem o objeto está sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. A distância entre o objeto e o espelho é maior que o raio de curvatura do espelho. A imagem do objeto é. Leiam aí e respondam. Vamos ver aí quem acerta. Quem achar a resposta pode abrir o microfone e falar. Eu acho que é a letra A, professor. Acha que é letra A. Vamos ver. Então, olha só. A imagem é real, não invertida e menor que o objeto. Errado. Ela é real e invertida. É aquele primeiro caso que nós vimos. O espelho é côncavo, a distância do objeto é maior que o raio de curvatura. Então, o objeto está aqui, a imagem é formada aqui, ó, menor. Tá? Primeiro caso. Então, a imagem é real, invertida e menor que o objeto. Então, ela é realmente invertida. Portanto, a resposta correta é a letra C. Beleza? Então, primeiro caso, imagem real, invertida e menor que o objeto. A letra D e S já descarta, que não é virtual, né? Ela vai ser real porque o objeto está atrás da área de curvatura. Todo mundo entendeu? Dúvidas? Então, vamos lá. Não. Segunda questão. Um pequeno prego encontra-se diante de um espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo óptico, no eixo principal, entre o foco e o espelho. A imagem do prego vai ser o quê?
Real invertido e menor. Real invertida e menor? Não. Aí foi o primeiro caso, Pedro. Se ela tivesse, desculpa, se ela tivesse antes do raio, tá? Aí foi o primeiro caso, ela seria real, invertida e menor. Aqui ele está falando que está entre o foco e o espelho. Virtual de Esse é o quinto caso, né? Esse é o quinto caso, exatamente. Entre o foco Eu e o acho que é espelho. a letra D. Letra D, exato. Virtual, direta e maior. Porque é o único caso em que o espelho côncavo produz imagem virtual, quando você ultrapassa o foco. Então, se está entre o foco e o espelho, é o quinto caso, quando ele ultrapassa o foco, imagem virtual direta e maior que o objeto. Beleza? Tá vendo porque que a gente precisa saber aquela regra de formação de imagem? Esse tipo de questão aí, ó. Aqui é a Universidade, uma faculdade em São Paulo, aqui é a Federal do Espírito Santo, aqui é outra universidade. Então, são vários vestibulares que cobram isso. Terceira questão. Uma pessoa observou sua imagem formada na parte côncava de uma colher bem polida. Em relação à imagem formada, é correto afirmar que... Então, vamos lá, leiam aí e vejam a resposta enquanto eu vou registrando aqui a frequência de vocês, para não perder tempo na hora que a aula estiver acabando. Seria a letra C? Só um minutinho, deixa eu só registrar a frequência que eu volto lá para a questão. Estavam analisando aí que eu já... Letra D. Vamos ver, alguém acha que é letra C, outros acham que é letra D. A gente vai analisar aí já já. Deixa eu só registrar aqui essa frequência de vocês. Meu celular tá tão cheio de foto, de print desse negócio, dessas telas de participante que não tá mais nem cabendo. Espera aí, só um minutinho, viu? Que a gente já volta para as questões. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, vamos ver aqui o que ele fala. A pessoa observou a imagem na colher côncava bem polida. Em relação à imagem formada, é correto afirmar que a imagem formada nunca é invertida, falsa. Ela pode ser invertida. A imagem é sempre invertida, falsa. Ela pode ser direta. Quando não é invertida, ela é real. Quando não é invertida, é virtual. A imagem formada é virtual e não invertida, falso. Então, a letra D, tá? A imagem não invertida é a imagem virtual. Porque se ela não é invertida, ela é direta. Se ela é direta, ela é virtual. Então, isso é importante. Boa dúvida que vocês tiveram, tá? Vocês tiveram a dúvida entre as duas alternativas lógicas, tá? Essas três aqui que vocês descartaram, A, B e E, são realmente absurdas. A dúvida lógica é entre C e D, como realmente vocês ficaram. Então, parabéns. É isso aí, a resposta correta é letra D, porque a imagem real, ela é invertida. Sempre que for real, é invertida. Sempre que for virtual, é direta. Então, se a imagem é virtual, ela não é invertida, ela é direta. Então, não existe imagem invertida e virtual, e nem direta e real. Toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direta. Beleza? Ótimo. Quarta. Um espelho esférico conjuga de um objeto real a 40 centímetros do vértice uma imagem direta e 2 vezes menor que o objeto. Pode-se afirmar que esse espelho se a imagem é direta, acabei de falar para vocês que ela é o quê?
virtual. Se ela é virtual, ela é uma imagem direta, virtual, direta e menor. Qual espelho produz imagem virtual, direta e menor? Somente o espelho convexo. Não é isso? Então, só o espelho convexo produz imagem virtual, direta e menor. Portanto, a resposta desse quarto exemplo, a letra E, espelho convexo. Beleza? Todo mundo entendeu? Ótimo. Quinta, um comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual do seu comércio, a fim de monitorá-lo mais facilmente. O tipo de espelho mais indicado para esse fim vai ser um espelho o quê? Plano, côncavo, convexo ou parabólico. Então, resposta correta, letra C. A gente já havia comentado isso, né? Lá no início. O espelho convexo ele vai dar uma visão mais ampla do corredor, do comércio, do ambiente, num tamanho reduzido, mas você consegue ver o objeto todo, tá certo? Então, o campo visual aumenta num tamanho reduzido. O espelho que realiza isso é um espelho convexo, utilizados em corredores de farmácia, de supermercados e outros comércios, até no corredor de ônibus também. Ok? Dúvidas? Tudo tranquilo? Sexto exemplo. Um estudante de física dispõe de uma grande quantidade de espelhos esféricos distintos. Durante uma aula prática, o seu professor pediu para que ele construísse um dispositivo capaz de captar a luz do sol a fim de aquecer uma pequena panela. Esse aluno deve escolher que tipo de espelho. Hein, meu povo? Côncavo? Esther falou côncavo? Perfeito. Isso aí, Esther. Exatamente. Parabéns. Por quê? Que ele vai usar um espelho côncavo? Eu disse para vocês que o espelho côncavo ele é convergente. Ele concentra os raios num único ponto. Se eu quero aquecer uma panela, eu preciso concentrar o raio de luz. Se eu usar um espelho plano, que o raio sai paralelo, ou se eu usar um espelho convexo, que o raio espalha divergente, eu não vou conseguir gerar o aquecimento que eu estou espalhando ou simplesmente lançando os raios de luz paralelo. Então, resposta correta, como Esther falou, letra B, espelho côncavo, tá? Sétimo e último exemplo, porque nosso tempo vai acabar, acho que não dá tempo de fazer mais, mas aqui já tá bom para vocês verem que isso é cobrado também só de forma teórica no vestibular, tá? Como essas questões aí. Então, vamos lá. Motivado a enxergar mais carros que se aproximam da traseira do veículo, o motorista resolveu instalar um espelho esférico em um de seus retrovisores. Para surpresa, ele obteve uma imagem invertida dos carros distantes. Qual tipo de espelho escolhido pelo motorista e qual espelho seria correto? Então, se ele está obtendo imagem invertida, o espelho que ele escolheu foi um espelho que côncavo, né? Observe que plano e convexo não produzem imagem invertida, imagem direta. Então, o espelho que ele escolheu foi um espelho côncavo. E qual espelho seria correto? O convexo, que aí você teria uma imagem mais ampla e reduzida dessa área. Beleza? Tudo tranquilo? Dúvidas? Meus queridos, nosso tempo vai acabar. Qualquer Professor, dúvida, sim, pode falar. Arthur disse que tá Eu consegui saindo entrar, com a Luiz, eu internet dele consegui. não. Ah, então tá, Beleza, vai. tá tranquilo. Beleza. Ô, professor, Sim, vai é por acabar isso o que dá pra tempo já. matar a formiga com lupa? Isso. Só que a lupa é uma lente, mas é uma lente convergente, que concentra o raio de luz em cima da formiga, fazendo com que ela queime. O princípio é o mesmo do espelho, só que lá é lente. Tá ok? Qualquer dúvida, manda no privado que vai cortar e interromper a aula, tá bom? Um abraço para vocês. Qualquer coisa, manda lá no WhatsApp. Valeu, galera.